Primeira condição para ela ser contínua. Tenho que ver se existe ou não f de A. O A, nesse caso, é 1. Existe f de 1? Como eu vou saber se existe, Luiz? Eu não estou vendo o gráfico. O que você tem que fazer? Jogar o 1 dentro da função, certo? E ver o que acontece. Joga o 1 lá dentro. Para onde ele vai? Para cá ou para cá? Para o primeiro. Por quê? O que a gente olhou? O igual. Porque quando entra exatamente o 1, eu venho para cá, certo? E quanto dá o resultado? 1 menos 1, 0. Então, existe f de 1? Existe. Vale quanto? 0. Ah, então tá. Então ela é contínua? Não. A primeira condição foi satisfeita. Qual é a próxima condição? Saber se existe o limite. Eu quero saber se existe ou não o limite dessa função quando x tende a 1. Por que eu estou vendo 1 mesmo? Por que eu não estou vendo 4? Por que eu não estou olhando no 4? Porque os problemas dessa função só podem acontecer no 1 e no 3. No 1 e no 3 é onde ela muda de comportamento. Porque no resto do pedaço não tem problema, ela é linda. Então, quero saber se existe o limite. Como é que eu vou saber? Fazendo o quê? Limite lateral. Então, eu vou vir aqui. Eu botei aqui, existe o limite? Isso é uma pergunta. Existe? Não sei. O que eu vou fazer? Limite. Então, antes de... Eu vou até apagar essa pergunta aqui, porque senão ela vai gastar quadro. É assim, vou fazer limite dessa função quando x tende a 1 menos e limite dessa função quando x tende a 1 mais. O que eu não escrevi aqui? Não escrevi o braço da função que eu vou colocar, porque para cada um eu vou colocar 1, concorda? Então vamos lá. Para x tendendo a 1 antes do 1. Para onde eu vou? Primeira, porque está escrito aqui para menores do que 1. Então é limite de 1 menos x ao quadrado quando x tende a 1. Próximo passo. Substitui o 1 e vê quanto dá, deu 0. Oba, já deu igual. Ótimo. Se esse aqui também der 0, a gente está com tudo. Tá bem, vai ser contínuo. Agora, se não der, nós temos um problema. Bom, quero saber quando x tende a 1 mais, para onde eu vou? Para o meio. Por quê? Porque é um pouquinho maior do que 1. Vem para cá, não é isso? Então, x menos 1. Quando eu substituo 1 aqui, vai dar o quê? 0. Ótimo. São iguais. O fato dos limites laterais são iguais me diz o quê? Que existe o limite dessa função quando x tende a 1 e ele vale 0. Aí o item 3, para ver se ela é contínua ou não, a pergunta é, esse é igual a esse? É. Então você já poderia responder o quê? É contínuo. Então você vai escrever aqui, como? O limite. Ou você poderia ter feito um super traço aqui, ó. Mas eu vou botar limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a f de 1, e tudo isso é igual a 0, qual é a conclusão que a gente chega? É contínua, portanto, é contínua para x igual a 0. Para x igual a 0? Não, para x igual a 1. Certo? Certo. E aí, posso parar? Não. Ele quer saber, verifique se essa função é contínua. Eu já vi que no 1 não tem salto, não tem rombo, não tem problema. Ela é uma função que ela veio parábola, depois continuou reta, não teve salto, não teve rombo, não teve nada. E aí, posso parar? O que eu tenho que fazer agora? Exatamente a mesma coisa para o 3, certo? Então, paro tudo não, recomeço, porque uma função pode ser contínua num pedaço e não contínua no outro. Então, agora, para x igual a 3. Por que 3? Porque é onde ela muda de comportamento. O que eu tenho que fazer? Primeiro, existe f de 3? Como é que eu vou saber? Joga 3 na função e vê quanto dá. Ao jogar 3 lá, eu vou para onde? Lá embaixo. Para baixo. E essa função aqui qual é? Constante. Então qual é o valor que sai? 1. Então existe. Existe vale quanto? 1. Ótimo. Já é contínuo? Não. Não. Segunda condição. Segundo requisito para ser contínuo.
tem que ver os limites laterais. Limite quando x tende a 3 antes, limite quando x tende a 3 depois. O que faltou escrever aqui? O que eu escrevi e que está faltando? Se eu escrever isso, está errado. Está faltando o braço da função que eu vou usar em cada um deles. Então, 3 menos é aqui, aqui ou aqui. É antes do 3, o do meio, que é x menos 1. Jogo 3 aqui, vai dar 2. Depois do 3, é aqui, aqui ou aqui? O de baixo, que é uma função constante. 1, quanto vai dar isso? 1. Qual é a conclusão que você chega? São diferentes. Então, você vai concluir aqui que não existe o limite dessa função quando x tende a 3. E, portanto, já falhou na 2, você não precisa fazer a 3, né? Falhou a 1, não precisa fazer nenhuma. Falhou a 2, você não precisa fazer a 3. Se falhar a 3, aí você fez todas, né? Então, como não existe o limite, portanto, ou melhor, portanto o quê? Não é contínuo. Ah, sim, não existe, a gente já botou aqui, né? Aí, portanto, f de x não é contínua. Posso escrever só não é contínua? Não é contínua o quê? No x igual a 3. Porque no x igual a 1 ela era. Sim ou não? Sim. Não é difícil. É longo,